A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, estamos chegando mais uma vez com palavras de paz, um momento de reflexão, um momento onde nós nos colocamos a aprender acerca da Escritura Sagrada, aprender acerca da palavra do nosso Deus. E para mim, como eu sempre digo, é um grande prazer, é uma grande satisfação poder entrar dentro da sua casa, no local onde você se encontra, levando todo esse conhecimento, levando toda essa verdade. Quero cumprimentar a nossa querida diaconisa Elisângela, quero cumprimentar o nosso pastor Ailton Nunes, que está conosco aí também, neste momento, para poder aprender mais acerca da palavra de Deus, para poder compartilhar mais dos ensinamentos de Deus, para poder mais interceder em favor daqueles que estão à distância nos acompanhando, para que tenham uma vida transformada, uma vida completamente diante do Senhor restaurada. E você que está chegando, seja bem-vindo, compartilhe também, faça com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade, faça como eu estou fazendo, todos os dias eu faço questão de compartilhar com bastante pessoas, muitos grupos, para que todos tenham esse momento de aprendizado, todos tenham esse momento de estarem aprendendo diante do Senhor. Enquanto o pessoal vai chegando, enquanto os irmãos, as irmãs, que todas as noites estão conosco aqui, em Palavras de Paz, estão dialogando aí, aqui na página do Facebook, faça isso, compartilhe, curta. Vicentina, a paz do Senhor Jesus, minha filha, seja bem-vinda. Nossa querida Carol, a paz. Carol, manda um grande abraço para o André, que Deus abençoe ele por mais um ano de vida, que ele seja sendo fortalecido, que o Senhor, conhecendo e sondando o coração dele, encha ele de paz, de felicidade, de graça, que todos os sonhos dele venham ser realmente alcançados no Senhor e que Deus realize o desejo do mais profundo coração, do André aí, tá bom? Fala para ele que Deus conhece a necessidade dele e vai suprir todas essas necessidades em glória, em nome de Jesus, eu creio. Você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está conosco em Palavras de Paz, eu sou o pastor Reinaldo Rosário e mais uma vez vamos aprender acerca dos ensinamentos que Jesus nos deixou, acerca das grandes verdades que o Senhor declarou e todos os grandes feitos que o Senhor mandou que estivéssemos nós aí aprendendo. A paz do Senhor Jesus, meu pastor Sérgio Andrade, grande homem de Deus, que o Senhor continue sendo esse instrumento maravilhoso que tem abençoado muitas vidas, viu? Tem alcançado muitos lares, tem feito um grande trabalho em prol do reino de Deus aí. É para mim uma grande satisfação ter conhecido o Senhor, viu? Um grande homem que faz uma obra maravilhosa para o reino. Que seja a vida do Senhor sempre uma vida abençoada, viu, meu pastor? Irmã Arlete, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Já já vamos aprender mais acerca da palavra, já já vamos aprender mais acerca do que o Senhor deseja compartilhar com cada um de nós neste momento de reflexão da palavra, neste momento de aprendizado, Tanto para vocês como para mim, um aprendizado que nunca se esgota. Na verdade, a palavra de Deus, ela se renova. Todos os dias a palavra de Deus, ela tem o poder de se renovar de uma forma gloriosa, de uma maneira assim maravilhosa. Amém? Então hoje nós estamos aqui mais uma vez para aprender, Mais uma vez para dividir conhecimento. E você pode participar comigo. Eu vejo vocês muito acanhados, Assim, sem ter aquela liberdade, às vezes, de comentar, de perguntar. Fiquem à vontade. Aqui nós estamos dispostos realmente a compartilhar, a dividir conhecimento, a acrescentar conhecimento, a receber também conhecimento de Deus e, acima de tudo, compartilhar testemunhos, compartilhar experiências que nos faz amadurecer, crescer e permanecer diante de Deus com uma fé inabalável. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, neste momento de Palavras de Paz. Muitos foram aqueles que viveram grandes experiências com o Senhor, testemunhos gloriosos da parte de Deus,
em favor de suas vidas e em prol dos seus ministérios. Muitos são os que a palavra de Deus mostram para nós que tiveram as suas vidas marcadas por um ensinamento, por um momento, por uma trajetória com o Senhor, de uma forma que muitos ficaram assim impressionados com o poder, com o tamanho, da glória de Deus em suas vidas. Deixa eu só compartilhar aqui no grupo, e eu volto já falando com vocês, porque o pessoal está pedindo, e tem hora que eu acabo me esquecendo mesmo, acabo deixando de compartilhar no grupo aqui do Ministério Família, mas é coisa rápida, Atendendo aqui ao pedido da nossa querida irmã Vicentina, já está lá, é só compartilhar agora, é só enviar o link para mais pessoas, amém? Então, como eu estava dizendo, muitos são aqueles que viveram experiências com Deus extraordinárias, experiências que foram assim marcantes. Várias são as passagens bíblicas que nos mostram e nos remetem a tais experiências, como por exemplo, uma das experiências fascinantes que eu vejo na palavra de Deus, os amigos de Daniel, que lançados naquela fornalha ardente, 7 vezes mais o fogo foi aquecido, e eles tiveram a grande surpresa de encontrar o 4º homem lá dentro da fornalha esperando por eles, e não foram afligidos em nada. A experiência de Daniel, de ter sido lançado na cova dos leões e não ter nada do teu corpo afligido, nenhuma mordida, nenhum arranhão sequer sobre o seu corpo foi encontrado. Daniel, na verdade, ele foi amparado naquela cova, ele foi sustentado e teve uma noite de descanso, uma noite completamente, vamos dizer assim, de descanso na presença de Deus, e eu acho que dormiu bem, aquecido, com, vamos dizer assim, eu que estou falando, é uma metáfora, vamos dizer, um cobertor de pelo, de leão, ninguém tem, só Daniel teve, porque Deus aqueceu ele naquela noite, Deus proporcionou para ele um travesseiro diferenciado, ninguém nunca dormiu como Daniel dormiu naquele dia, naquele momento em que ele estava vivendo uma grande adversidade. Só que hoje, eu não quero falar de Daniel, eu não quero falar dos seus amigos, eu quero trazer para nós um momento muito importante na palavra de Deus, que mostra a experiência de Pedro. Pedro, que tem sido para nós aqui um grande ensinador, mas uma experiência, vamos dizer assim, não muito boa a princípio. A experiência que eu falo, que Pedro ele teve, a experiência que eu mostro para vocês a partir de agora, foi justamente a experiência mais assustadora que Pedro ele vivenciou ao lado de Jesus. Foi quando, negando ao Senhor, foi quando ele se posicionando contrário àquilo que na verdade ele precisava fazer. Quando Pedro, vendo Jesus, ele ali diante dos seus atormentadores, diante de todos aqueles soldados sendo espancado, Pedro vendo Jesus sofrendo ali por todos aqueles julgamentos injustos e todas as condenações que caíam sobre ele, não era para ele, mas para cada um de nós, nós que éramos realmente pecadores, nós que vivíamos contrário à vontade de Deus, merecíamos aquela condenação. E Pedro nega. Pedro ele vai negar a Jesus, ele vai dizer que não o conhece, ele vai dizer que nunca o viu, ele vai até jurar. Ele vai jurar que Jesus não fazia parte dos seus amigos, que ele não era do vínculo, vamos dizer assim, de amizade de Jesus. E Pedro, ele fala tudo isso debaixo de uma advertência. Jesus havia dito para ele que antes que o galo cantasse, por 3 vezes, Pedro negaria. Ou seja, já era algo esperado do Senhor. Já era algo avisado de Deus para Jesus, que uma traição, uma negação de Pedro iria ocorrer. E que aquele homem que andara com Jesus, que estava lado a lado com ele, que viveu experiências fascinantes, experiências assim extraordinárias. Pedro que havia andado sobre as águas. Vamos entender isso. Uma experiência fascinante. Eu falo que na oportunidade, quando estivermos na glória,
e ali estivermos lado a lado de cada um desses grandes homens de Deus, eu vou querer perguntar para Pedro como que foi andar sobre as águas. Não é verdade, irmão Saulo? Pastora Edna? Nós vamos perguntar, vamos ter a oportunidade de falar assim, Pedro, me conta, como foi naquele dia, ou melhor dizendo, né, naquela noite, quando você estava lá junto com os discípulos, amedrontados por todo aquele grande momento, né, de grande aflição que vocês passavam, sendo ali açoitados pelas águas do mar, naquela hora da madrugada, e de repente vocês vê alguém caminhando, andando sobre as águas, e você pergunta, né, quem é que está vindo? E Jesus, ele diz assim, sou eu que estou indo, é o Senhor. E você fala assim, se é o Senhor mesmo, manda aí ter contigo por sobre as águas. E ele decide colocar os seus pés para fora do barco. Amados, é interessante que Pedro não só teve ousadia, como Pedro demonstra verdadeiramente uma fé muito grande. Uma fé que o impulsiona a ter uma atitude de coragem. Tirar os pés da embarcação que estava em grande agito, em grande movimentação por conta das ondas que o mar estava produzindo. Sair daquele lugar que aparentemente poderia ser seguro e ir para cima das águas, para justamente o causador de todo aquele agito, só debaixo de uma ordem, debaixo de uma palavra que Jesus falou assim, vem. Pedro, ele teve uma coragem, ele teve uma atitude assim fora de sério. Pedro era um homem que tinha realmente um jeito, né, vamos dizer assim, uma mania de agir por impulso, precipitado, um homem que agia muitas das vezes sem pensar, insensato, né, às vezes nas suas atitudes, mas nesta hora, Pedro está fazendo algo que pouquíssimas pessoas teriam coragem realmente de realizar. Eu não sei se eu confesso com todo o meu coração, com toda a sinceridade que há em mim, que eu não teria essa disposição, vamos dizer assim, de imediato, falar assim, Senhor, me manda aí ter contigo por sobre as águas. Pedro, ele teve realmente uma coragem fascinante. Ele teve uma atitude fora do comum, uma atitude inesperada da parte de muitas pessoas, mas ele foi o único que teve essa audácia, esta extrema coragem de dizer para o Senhor assim, eu quero ir ter contigo por sobre as águas. Preste bem atenção no que Pedro está dizendo. Ele está falando que ele quer ir ter com o Senhor por cima da adversidade. Ele estava dizendo que ele queria ter um encontro com o Senhor, mesmo que ele tivesse que saltar, que passar por cima de todo aquele tormento. É interessante isso. Pedro nos ensina que nós não vamos deixar de enfrentar as lutas, as provas, e que nós temos que aprender a passar por cima de tudo isso para ir ter com Jesus. Passar por cima de tudo aquilo que nos aflige para encontrar o Senhor do outro lado, soltar as muralhas, soltar os montes, passar por cima dos obstáculos que nos aflige. Pedro, ele ensina algo glorioso nesta hora. Ele mostra para nós que verdadeiramente qualquer pessoa que queira ter um encontro com Jesus tem que estar disposta a enfrentar todos os obstáculos, todas as dificuldades da vida, vai ter que encarar e vai ter que aprender a passar por cima de tudo isso. Pedro, ele entende que ele vai ter que superar qualquer trauma, qualquer medo, qualquer complexo que ele possivelmente pudesse carregar sobre a sua vida para ter um encontro com o Senhor. Por isso que ele fala, me manda ir, porque Pedro, ele tinha uma grande qualidade também, ele era extremamente obediente. Ele era obediente ao ponto de quando Jesus fala, vem, ele obedece na mesma hora, ele não retruca, ele não hesita em pensar, mas ele vai logo agindo, ele é proativo à ordem dada pelo Senhor. E eu acho fascinante isso. Por isso que ele vive experiências gloriosas diante do Senhor. Mas esse mesmo Pedro, que vive essa experiência gigantesca,
essa experiência maravilhosa, certa vez Jesus falou assim: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mostrando que por mais que nós estejamos diante do Senhor, com a nossa vida alicerçada na obediência, o diabo não vai desistir de nós. Ele vai tentar de todos os meios nos neutralizar, nos paralisar. E é por isso que nós precisamos estar completamente firmados e alicerçados na palavra verdadeira, porque a qualquer momento o diabo pode vir contra nós. Ele pode intentar contra nós. Mas quem está intercedendo por Pedro? Quem está pedindo ao Pai que não permita que Satanás ele venha cirandar com Pedro? O próprio Senhor Jesus. Isso é muito louvável. E a palavra diz que ele é o nosso intercessor hoje. Ele está junto ao Pai intercedendo por nós, pedindo em nosso favor. Então, do mesmo modo que Pedro ele teve um grande intercessor naquele momento para livrá-lo de todo aquele grande momento de aflição, nós possuímos o mesmo intercessor nos dias de hoje. Jesus ele está pedindo ao Pai constantemente para que nos livre de todo este mal. Foi até a oração que ele fez. Ele falou: Pai, perdoa ele, livra eles de todo o mal. Eles não pertencem a este mundo, mas estão neste mundo. Não posso os tirar deste mundo ainda. Estou indo para junto de ti para preparar lugar para levar eles junto comigo. Mas enquanto isso, permita que eles sejam cheios do teu Espírito, que eles tenham uma vida completamente transformada, uma vida completamente cheia da tua graça e do teu favor. Olha bem, Pedro anda sobre as águas. Pedro vive a pesca maravilhosa. Eu acho isso também fascinante, né? Eu pregava sobre isso outro dia na Palavra de Paz, e Pedro, ele empresta o barco dele para Jesus, né? Jesus, ele convida Pedro para voltar para dentro do mar, voltar para o cenário que o tinham abatido. E Pedro não hesita, ele vai, ele atende a ordem de Jesus. E em um dado momento Jesus fala: seu Pedro, vamos para o mar alto, faz o barco, né? Faz o barco ir para o mar alto. E chegando lá no mar alto, ele fala assim: lança a tua rede, Pedro, para pescar. Aí Pedro, ele pega a rede, joga a rede, né? Lança a rede com toda a sua habilidade. E os peixes enchem a rede ao ponto de Pedro começar a ficar desesperado e chamar agora os outros companheiros para poder ajudar a puxar a rede, e os barcos se enchem. Os barcos ficam lotados de peixe, tudo porque Pedro ouviu e obedeceu à voz do Senhor. Então Pedro tinha realmente algo extraordinário, algo glorioso da parte do Senhor, por isso ele era diferenciado. Mas o que leva Pedro a negar Jesus? O que leva Pedro, um homem tão fascinante, cheio de experiências, um currículo invejável, a negar o próprio Senhor, aquele que curou sua sogra, aquele que fez ele ter uma pesca maravilhosa, aquele que ensinou as coisas para Pedro, chamou Pedro para estar com ele ali no Getsemane. E até advertiu ele: você não pode sequer uma hora orar comigo, Pedro. Tudo isso Pedro viveu. Experiências que marcaram até a mesma experiência, né, de entrar na casa de Jairo. Pedro foi um dos poucos que acompanharam Jesus dentro da casa de Jairo para ele ressuscitar a filha de Jairo. Pedro, ele viu o Senhor fazendo esse milagre. Ele tinha com Deus uma vivência muito, muito grande no que diz a parte, né, de conviver ali com Jesus. E Pedro, ele nega. Ele negar Jesus. Ter coragem de dizer que não conhece a Jesus, que não conhece o Senhor, que não faz parte do grupo que anda com o Senhor, e até jurar que nunca ouviu, que nem sabia quem ele era. O que leva uma pessoa a ter tal comportamento, possuindo tantas experiências quanto Pedro tinha diante do Senhor? Seria o medo? Seria a aflição de não querer passar por aquilo que Jesus estava passando? Ou meramente seria para que ficasse registrado, que ficasse notório para nós que todos nós somos vulneráveis e que temos que estar prontos
para esse dia em que as aflições vai nos levar a tentar, cada um de nós, a negar, a não confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que realmente nós conhecemos, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Pedro nega. Pedro, ele tem essa fraqueza. Ele olha para Jesus ali, vê o seu sofrimento, mas ao invés de declarar ser um seguidor, confessar que era um dos que caminhava com Jesus e o conhecia muito bem, Pedro nega. Nega com juramento. O triste é que hoje muitas pessoas estão fazendo como Pedro. Estão negando ao Senhor. Estão negando o ministério. Estão negligenciando o chamado. Estão abrindo mão da salvação. Estão perdendo a comunhão que tiveram e alcançaram com Deus. Estão deixando que as aflições deste mundo, a perseguição contra a igreja, as coisas banais deste mundo enfraqueça a fé, entristeça o coração. E com isso as pessoas acabam negando a Jesus, dizendo que não o conhece, dizendo que não são cristãos, dizendo que não frequenta a igreja, negando a paternidade que havia recebido de Deus, deixando de ser filho, filha. E olha que isso é triste, porque Pedro depois vai se arrepender amargamente. Pedro vai ouvir do próprio Senhor Jesus em João 21 que ele, se verdadeiramente o amasse, tinha que apacentar o seu rebanho. Tinha que apacentar as ovelhas, os cordeiros. Se verdadeiramente nós amamos o Senhor, temos que fazer de tudo para que a obra do Senhor cresça e não diminua. Temos que empenhar a nossa força total para que haja crescimento do reino e não que venha diminuir. Infelizmente, nós percebemos que hoje muitos estão trabalhando contra o crescimento, a favor de toda uma apostasia, um esfriamento da fé de muitas pessoas, mas nós que somos servos, nós que somos filhos, nós que fomos resgatados pelo Senhor, devemos e necessitamos estar diante de Deus fazendo coisas diferentes. Não é verdade, Daiane Pereira? Deus, ele conta comigo, ele conta contigo. Ele está com cada um de nós ali a todo momento, a todo instante, para fazer coisas grandiosas, obras gigantescas. Não podemos vacilar. Essa experiência negativa que Pedro teve não pode ser experimentada por nós. Nós temos que buscar experiências a quais vamos ser marcados de uma forma positiva diante de Deus. Sermos cheios como Pedro ele foi cheio depois que Jesus ele ascende aos céus. Depois que o Espírito Santo vem sobre aqueles que estavam ali no dia de Pentecostes reunidos, Pedro passa agora a não separar, não dividir, mas reunir pessoas. Pedro passa de uma certa maneira neste momento de Atos, agora agregar pessoas ao chamado. Ele não se coloca a ser uma pessoa desconhecida, ele faz questão de dizer que andava com Jesus, ele faz questão de mencionar que aprendera com o Senhor, ele faz questão de dizer e de pregar que aquele Jesus a quem vocês crucificaram, aquele Jesus que estava diante dos seus olhos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia, aquele que ascendeu aos céus e que em breve ele vai voltar, é ele que está fazendo todas essas obras. Pedro, ele muda o seu comportamento. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, reconhecer Jesus, saber que Ele está fazendo a obra e que Ele conta conosco como instrumentos para fazer que grandes coisas comecem a ser feitas e operadas em favor de muitas pessoas, enquanto nós ficarmos nos encovardando, enquanto nós estivermos cheios de medo, enquanto nós estivermos olhando limitações, dificuldades, obstáculos que possivelmente estejam diante de nós, e sempre haverá. Sempre houve obstáculo para Moisés, houve obstáculo para Davi, houve obstáculos para Josué, houve diversos obstáculos para Gideão, tiveram vários obstáculos diante de todos os servos do Senhor, como Sansão, como os profetas, Jeremias, Samuel, como Ezequias, olha o rei Ezequias, como o rei também que estava ali, vários outros,
todos eles passaram por dificuldades. Obstáculos sempre surgirão e terão diante da nossa caminhada. Mas para que servem os obstáculos? Para que houve aquele tempo em que Pedro negou Jesus? Por que ele passou por aquele momento? Por que Deus permitiu que ele fosse realmente levado àquela provação? Por que tudo isso nos sobreveio? Por que passamos por aflições nos nossos dias? Porque Jesus falou que teriam tempos terríveis de perseguição contra os seus escolhidos. E se fosse possível, até muitos seriam enfraquecidos na sua fé. Se não se abreviasse os dias, quando fosse chegando esse tempo, muitos seriam apostatados da fé genuína. Por quê? Porque é necessário que haja agora a menção daqueles que estão firmados. É diante das adversidades, dos obstáculos, é diante de grandes obstáculos como Pedro ele viveu, que os verdadeiros adoradores se prostram diante do Senhor, buscando ainda mais a sua face. Os obstáculos da tua vida servem simplesmente para te aproximar mais de Deus. Tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que Deus permite que você passe, que você atravesse, só vai servir para um propósito, para te colocar ainda mais próximo daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que buscar, nós temos que confiar, sim. Nós temos que acreditar no Senhor, lógico. Nós temos que confiar no nosso Deus de uma forma gloriosa e poderosa. Temos que saber que em todas as coisas Deus ele trabalha e ele opera grandiosamente em favor daqueles que nele confiam. Amém, Hermione? É só você ficar firmado, é só você ficar alicerçado. Você crê que Deus ele permite os obstáculos na tua vida para que você esteja mais firmado, mais alicerçado? Você acredita que Deus ele permitiu que todo temporal, que todo vendaval, que todas as grandes aflições que você tem vivido e atravessado durante esses anos que você tem caminhado com Deus, foram para te fortalecer na fé? Foram para te direcionar ainda mais para perto de Deus? Você crê nisso? Então diga, eu creio, pastor. Eu confio nisso. Esta é a grande verdade. Eu amadureci. Eu me tornei uma pessoa melhor. Eu me coloquei a viver coisas maiores diante de Deus, uma experiência ainda mais gloriosa e gigantesca perante Deus. Tudo isso por quê? Porque Deus permitiu que fôssemos provados para sermos aprovados. É algo assim fascinante. Eu acho maravilhoso trabalhar de Deus nessa questão. Quando Deus ele permite que nós venhamos realmente passar por grandes momentos de aflição, para nos dar a força que nós necessitamos para romper, para desbravar, para alcançar coisas ainda maiores. Não é verdade, Éder Henrique? Eu tenho certeza que o que Deus tem para a tua vida é, sem dúvida alguma, para muito mais coisas que você nem imaginava que Deus ia realmente realizar, né? É só Deus mesmo para fazer coisas grandes, né? Então quer dizer que Daiane saiu aqui de BH, foi para o Espírito Santo, só que as coisas aí não estão sendo fáceis. Aí eu me lembro, né, de quando Noemi, ela saiu com seu esposo e foi para uma outra terra, os campos de Moabe. E lá não foi fácil. Mas Deus preparou um tempo para ela retornar. Creia, Deus está no controle, viu, Daiane? No tempo certo, Deus vai preparar todas as coisas e tudo vai se encaixar ao seu devido lugar. Nós cremos que a dificuldade, ela surge para nos preparar para algo ainda melhor da parte de Deus. Tá bom? Vamos orar agora? Vou apresentar a senhora também em oração. São 00:00, 0h, hora de falarmos com o Pai. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui. Cremos que o Senhor é poderoso, grandioso é o Senhor em abençoar aqueles que em ti confiam. A tua mão estendida está para que venha alcançar e fazer que exerça o favor do Senhor em prol de todos quanto creem e confiam na tua palavra. Meu Deus, visita a Daiane Pereira, também a sua família, todos aqueles que com ela estão, meu Pai, agora lá no Espírito Santo. E que o Senhor faça uma obra gloriosa.
uma obra majestosa de restauração. Mostra para ela que em meio à dificuldade que o Senhor faz com que nós venhamos ser completamente renovados. Que uma experiência é que venha ser marcada em cada coração de cada pessoa que nesse momento ora, clama, intercede juntamente comigo. Sei que o Senhor, Pai, conhece a dificuldade, a limitação de cada um dos teus filhos. O Senhor sabe aonde está o inimigo agindo, aonde está a enfermidade, aonde precisa esta pessoa de uma libertação. O Senhor conhece, meu Deus, as portas que necessitam ser abertas. O Senhor sabe aonde precisa o Senhor trabalhar para que haja uma restauração numa aliança, num casamento ou num vínculo familiar, onde parece que este pai já não tem mais o respeito do filho, o filho já não possui mais o respeito do pai, ou vice-versa. O Senhor conhece qual seria a obra necessária para que uma restauração fosse colocada em favor de toda esta família. Que possamos ter uma experiência positiva, que possamos experimentar a cada dia mais algo grande da parte do Senhor Jesus Cristo, para que venhamos ser marcados com essa experiência. Que nunca possamos ser, meu Deus, como Pedro foi naquele momento em que mais Jesus necessitava dele. Que não possamos ser capazes de negar, de retroceder na nossa fé, mas que a nossa fé nos impulsione, que a nossa fé sempre nos mande avançar para o alvo que é Cristo Jesus. E que nós venhamos ser verdadeiramente homens e mulheres cheios do poder do Teu Espírito Santo. Abençoa, meu Pai, a Rosilane Rodrigues, faça com que o Teu poder seja sobre a vida dela. Que o Senhor alcance, meu Pai, aonde ela se encontra fraca, onde ela precisa do Teu fortalecimento, aonde o Senhor vê, meu Pai, e sabe que a necessidade dela clama por Ti. Faça isso. Transforma completamente todo o quadro, a história, esse sofrimento, esse tempo, meu Pai, que parece ser um pesadelo, para que tudo venha a ser usado para que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, eu peço por cada lar aqui representado, por cada família aqui colocada diante do Senhor, por todos os que estão comigo e aqueles que hão de ouvir e acompanhar esta mensagem posteriormente, quando esta live se findar. Que o Senhor alcance cada lar, que a Tua palavra seja renovada a cada instante, ainda que 10 anos se passem, 20 anos sejam concluídos, que quando esta pessoa ouvir, meu Pai, ainda que esta live tenha sido feita tantos anos antes dela ouvir, a Sua palavra é poderosa para cumprir o propósito pelo qual ela está sendo enviada. E eu creio que só tem um propósito nesta palavra: restaurar vidas, sarar, curar, levantar o que está caído e fortalecer aquele que se encontra abatido. Faça isso, Pai. Faça isso na vida do John Lennon. Tira ele, meu Pai, agora de todo esse processo de angústia que o seu coração ele está atravessando. Abençoa aquele que precisa ser tocado, que o Teu Espírito Santo toque no profundo do coração, meu Pai, desse Teu servo, e faça com que verdadeiramente os olhos deles comecem a contemplar o quão bom e agradável tem sido o Teu querer e o Teu propósito na vida do Teu filho, ainda que ele não entenda hoje. Amanhã ele vai declarar Ebenezer, ele vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem me fortalecido. Pai, faça isso, abençoa poderosamente a vida de cada um dos Teus servos. Não permita que esta pessoa vire este dia, deixe a segunda e entre na terça-feira com o coração apertado ou o coração dilacerado. A mãe que chora, enxuga as lágrimas desses olhos. O pai que está preocupado ou nervoso, dá saída, dá direção para este homem. E aquele que se encontra abatido, refugiando-se, meu Pai, no seu quarto escuro, atrás de uma porta trancafiada, onde não quer que ninguém entre, visite o Senhor. O Senhor não precisa de chave, o Senhor não precisa de maçaneta. Entra, meu Pai, no coração, entra no profundo do ser desta pessoa
e mostra o quão grande é o teu amor. E resgata o que está ferido, o que se encontra abatido, pois essa é a nossa missão. Fazer com que o Senhor alcance aquele que está desesperado. E o que o desesperado, ele tem acesso àquele que pode o libertar e o salvar. Que assim, meu Deus, seja feito. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu amado. Amém, minha querida. Hermione, amém. Que Deus continue abençoando e prosperando a vida de todos nós. Que venhamos ser fortalecidos no poder de Deus. Que Deus nunca nos desampare. Amém, Carolina? Que Deus abençoe vocês aí, que Deus faça algo grandioso acontecer. Um milagre comece a surgir na vida de cada um de vocês. Elisângela, pastor Ailton, que Deus abençoe cada um que está conosco hoje, que cada um seja alcançado, cada um seja abençoado pelo Senhor. Evangelista Hilda, Saulo, o Sander, o Samuel, né? Que todos vocês sejam aí de uma forma gloriosamente agora alcançados pelo Senhor e abençoados pelo nosso Deus. Ed Henrique, forte abraço, abraço no Enzo, abraço na Viviane, em todos que estão aí. Manda um abraço também para sua cunhada, né, a minha filha na fé. Fala para ela que eu estou firme, né, orando, pedindo ao Senhor por ela, viu? Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de todos vocês aí, que Deus não deixe faltar nunca a graça dele, o temor nosso seja aquele que vai nos fazer principiar toda a sabedoria de Deus. Forte abraço a todos. Até logo mais, hoje, terça-feira, às 7 da noite, quando estaremos trazendo a ministração da palavra lá no Ministério Família, ou a reunião das maravilhas de Deus. E às 23h30, volto com palavras de paz. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe poderosamente.